Boa noite a todos. todos. Boa noite. Bom, agora vamos voltar. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa live do Hospital Moriá, referente ao Novembro Azul. O mês de novembro foi o mês escolhido para reforçarmos e darmos atenção à saúde do homem, principalmente as doenças relacionadas à próstata e o câncer de próstata, que é um dos principais problemas de saúde do homem, né? Eu sou o João Manzano, sou urologista aqui do Hospital Moriá, professor da Universidade Federal de São Paulo e diretor do Moriá Institute of Science and Education. Então, como eu disse, nós vamos conversar hoje sobre a saúde do homem, as doenças da próstata, sobre o Novembro Azul. Vale a pena a gente já destacar, né, que a próstata é um órgão, né, exclusivamente masculino, responsável pela produção do sêmen, do líquido seminal, e é um dos principais órgãos que acomete doenças relacionadas ao homem. Nós já estamos aqui com a presença do Dr. Ricardo Vita, urologista também aqui do Moriá. Vita, boa noite, obrigado pela presença. Gostaria que você se apresentasse. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos ouvem. Primeiro, eu peço desculpas pelos ruídos, porque eu estou acabando uma ação social aqui em Salvador, onde vai ser o Congresso Brasileiro de Urologia. Nós fizemos atendimentos em comunidades ribeirinhas e chegamos há pouco tempo. Eu ainda estou sem acesso de computador ou num lugar mais reservado. Eu sou urologista de São Paulo e Santa Catarina. Eu sou doutor em urologia pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente coordenador do Departamento de Novas Tecnologias da Sociedade Brasileira de Urologia. E urologista do Hospital Moriá, sempre tentando ajudar a levar as novas tecnologias, as novidades na nossa área, para o hospital também, para todo o público que nos procura. Obrigado, João, pelo convite e a organização do Hospital Moriá também. Obrigado, Vitor, pela presença. Você está aí, sei que você fez um esforço enorme para estar aqui hoje com a gente. Você está já aí no Congresso, o Congresso Brasileiro, que vai acontecer em Salvador. Eu vou para o Congresso também nos próximos dias. E obrigado pelo esforço aí, pela sua disposição em participar. Bom, a gente vai ter a participação também do Dr. Davi Constantino, que é urologista aqui do Hospital Moriá, mas ele ainda não teve um pequeno probleminha, ele ainda não conseguiu entrar, mas nós já vamos começando aí com você, Vitor, a gente vai já começar discutindo aí sobre principalmente os problemas da próstata. Como eu estava falando, né, sobre a próstata, especificamente sobre o câncer de próstata, né, Vitor, a gente sabe que um dos principais problemas do homem, né? O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente no homem também o segundo câncer que mais mata no homem, né? E a gente sabe que o câncer
de próstata, muitas vezes, pode ser curado, né? Se a gente faz um diagnóstico precoce, se a gente faz o diagnóstico nos estágios iniciais da doença, né? Hoje a gente ainda tem, a gente tem em torno de 72 mil diagnósticos de câncer de próstata no Brasil a cada ano, né? E desses, ainda 15 mil pacientes ainda vão morrer de câncer de próstata, né? Então, é bastante. Então, já começo com uma polêmica, né, que sempre quando se fala em câncer de próstata a gente tem, que é em relação ao toque retal, né? Então, sempre tem aquela, não, o toque retal não é muito preciso fazer, é preciso fazer, não, faço só o exame de sangue, que é o PSA, é suficiente ou não é suficiente, né? Vitor, o que você tem a dizer aí sobre isso, né? O que você acha dessa polêmica? Então, João, é uma coisa que acaba sendo uma barreira cultural no nosso país, né? Essa parte do exame digital retal, né? O famoso toque retal. Muitos homens tentam achar algum tipo de desculpa para não fazer, e falando que não, mas eu já fiz o exame de sangue, o exame de sangue deu normal. E a gente sabe que o exame de sangue, isoladamente, ele tem uma sensibilidade bastante baixa e tem uma especificidade baixa, ou seja, se ele tiver alterado, também não quer dizer que seja câncer, né? Outros processos, outras doenças da próstata também alteram o PSA, e só o exame de sangue estando normal ou alterado, a gente acaba não tendo uma assertividade diagnóstica. O exame do toque, ele ajuda um pouco a direcionar. Obviamente, se um toque está muito alterado, com uma suspeição alta de câncer, você eleva muito a chance de realmente ser um câncer. Obviamente, você vai precisar de um exame confirmatório, que eu acredito que você vai conversar sobre ele. E um exame que esteja normal, com PSA baixo, diminui muito a chance desse homem ter esse câncer. Então, os dois exames associados, eles acabam tendo uma assertividade um pouco maior do que eles isoladamente. Então, a gente tem estimulado ao longo dessas últimas décadas, né, tanto a nível de sociedade médica, institucional e também governamental, os homens a buscarem, a terem quebrar essa restrição, essa barreira cultural, e a gente vem enxergando que isso vem acontecendo, vem mudando, e talvez por isso também o número de diagnósticos tem aumentado nessas últimas décadas, né? Você falou em números expressivos, mais de 70 mil casos por ano, né? O segundo câncer que mais mata, o câncer mais prevalente, fora o câncer de pele, não melanoma, né? Então, isso ajudou muito a gente ter mais diagnósticos, e aí a partir dessa suspeição, desse diagnóstico, o que se vai fazer nesses homens aí é uma decisão totalmente individualizada que deve ser feita entre o urologista e o próprio paciente, né? A decisão do que fazer com esse diagnóstico. Exatamente, Vitor. Muito importante, muito boas suas colocações. Agora eu queria apresentar aqui o Dr. Davi Constantin, que acabou de entrar. O Dr. Davi também é urologista aqui do Hospital Moriá, do Instituto da Próstata. Davi, por favor, boa noite, obrigado pela participação e, por favor, se apresente aí rapidamente. Boa noite, eu que agradeço o convite, peço desculpa o pequeno atraso, a gente estava em cirurgia e a gente tem hora para entrar e às vezes não tem hora para acabar, né? É uma honra estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo, principalmente uma campanha tão importante, né, de conscientização aí para trazer os homens de volta para o consultório médico. Eu sou urologista aqui do Hospital Moriá, faço parte da equipe e estou à disposição para contribuir. Legal, muito bem-vindo, obrigado pela disposição. Vitor, então, continuando o que a gente estava falando sobre a polêmica, né, PSA e toque retal, lembrar também, como você bem disse, né, que os dois exames juntos são muito importantes, né, e que o toque retal, além de existirem outros exames mais sofisticados que podem também fazer o diagnóstico do câncer de próstata, mas lembrar que o toque retal é um exame simples, barato, né? Não tem custo nenhum, apenas em alguns segundos o médico pode obter informações que ajudam no diagnóstico. Então, Davi, o que você tem para acrescentar sobre isso? O que você acha, né, dessa questão entre fazer ou não um toque retal, né? Que acaba sendo muitas vezes um tabu, né, para o homem, né? Aquela questão do toque fica um pouco. Muitos homens se sentem um pouco constrangidos.
É importante a gente falar sobre isso, né? Primeira coisa é um tabu social mesmo, que eu acho que isso vem, graças a Deus, diminuindo, né? Os homens achando que vai perder a masculinidade por fazer o toque retal, né? Graças a essas campanhas, e a gente vem mudando muito, os homens estão cada vez mais conscientes. Não tem dúvida, né, que o toque retal, como o Vida estava falando, junto com o exame de sangue, aumenta muito a taxa de detecção de cânceres precoces, né, em estágios iniciais que não tem sintoma algum. Muita gente chega no consultório e fala para a gente, não vou fazer o toque porque eu não sinto nada, né? E a gente sabe que é justamente esses pacientes que têm a maior taxa de cura, né? Ganham anos de vida quando fazem o tratamento adequado, quando precisa, né? A ideia é trazer sempre benefício ao paciente, claro, com muita sabedoria, depois de feito o toque retal e depois de feito o PSA, tem várias decisões que a gente pode tomar, desde não fazer nada até fazer o tratamento se alguma coisa for detectada. Mas o passo inicial é quebrar essa barreira, perder o medo de que quem procura acha, que os pacientes falam, né? Não vou no urologista porque quem procura acha. A ideia é, se a gente achar no começo, a gente não vai tapar o sol com a peneira e esse paciente vai atingir mais de 90% de chance de cura se alguma coisa for diagnosticada, né? Então a gente quer sempre ajudar, né? Não achar coisa ruim. Exatamente. Lembrar que esse é um câncer que pode ser curado, né? E quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor. Então, quem procura acha em relação ao câncer de próstata, é melhor realmente achar, e quanto antes achar, melhor, né? E aproveitando aí o que o Davi falou, né, e fazendo um gancho com isso, Vita, o que que você acha em relação ao diagnóstico, né, do câncer de próstata? O que a gente poderia... desculpa, não, eu ia falar outra coisa, agora acabei esquecendo, me lembrei. Em relação aos sintomas, né, do câncer de próstata, muitas vezes, o que o Davi falou, né, você falar, não sinto nada, mas por que eu tenho que fazer o exame, né? Câncer de próstata dá sintoma, Vitor? O paciente pode esperar sentir alguma coisa? Exatamente, é isso que gera uma certa polêmica, né, entre instituições diferentes, sociedades diferentes. Então a gente tem, por todo o mundo, opiniões diferentes, linhas de cuidado diferentes em relação a isso, né, em relação a como fazer o diagnóstico precoce, né, a partir de qual idade, fazer isso a nível populacional ou somente individualizado. Então isso gera uma grande polêmica justamente pelo fato do câncer de próstata não dar sintoma algum nas suas fases iniciais, que são as fases, como o Davi falou, onde ele tem uma chance de cura acima de 90%. Então, se a gente for fazer uma analogia, o câncer de mama da mulher, por que a mulher faz o seu rastreamento, o seu autoexame, a mamografia, eventualmente a ultrassonografia de mama, anualmente, para rastrear o câncer de mama? Porque o câncer de mama, quando ele é curável, ele não dá sintoma. Na próstata, se comporta de uma forma muito similar. A grande parte dos cânceres de próstata que são curáveis, eles não dão sintomas. Geralmente, quando você começa a ter algum sintoma, porque esse câncer já começou a invadir uma estrutura adjacente, ou seja, próxima à próstata, seja o canal urinário, que é a uretra, seja a bexiga, seja o reto, né, seja outras estruturas que começam a dar dor, sangramento, enfim, sintomas, tanto urinários ou intestinais, ou até pélvicos de dor. Enfim, você só vai ter sintoma quando esse câncer está muito grande, porque esse câncer, na grande parte das vezes, ele está numa zona mais periférica da próstata, tá? A maior parte dos cânceres, então eles não têm muito contato com a parte urinária. Então, para ele conseguir invadir a parte urinária, tem que ser um câncer de alto volume, né? E para ele ser de alto volume, significa que por um longo tempo, na grande maioria das vezes, a não ser em alguns cânceres muito agressivos, que são a minoria, por sorte, né? Um câncer que não tem um caráter agressivo muito grande de próstata, mas se não for esse tipo de câncer muito agressivo, vai demorar muitos anos para esse câncer evoluir e começar a invadir essas estruturas. Então, se você não fizer rotineiramente esses exames para diagnóstico precoce, você pode acabar incorrendo na ocorrência desse câncer mais avançado. Por outro lado, se você
ele não tem sintomas e faz esses exames diagnósticos, você pode ter um diagnóstico precoce e a partir desse diagnóstico, como o Davi também falou, você vai decidir ou não se vai ter algum tipo de tratamento e qual tipo de tratamento é pertinente para cada caso individualmente. Lembrando que já tentaram não fazer o rastreio para o câncer de próstata e justamente isso foi detectado, né? Os pacientes pareciam que ficou tudo bem, porque ninguém sentia nada, mas aí de repente aumentou a quantidade de pacientes já com doença avançada, né? Então foi diagnosticado um pouco tardio. E aí essa chance de cura de 90%, a gente sabe que o PSA volta a subir, que a gente chama de recidiva bioquímica, né? Aconteceu na maioria dos pacientes, né, ao longo do tempo, né? Então a gente perde a chance, a gente talvez fique um pouquinho mais tranquilo porque não fez nada, mas no futuro a conta pode vir um pouco mais alta e mais difícil de tratar, né? Exatamente. E é importante destacar essa questão de que o câncer de próstata é assintomático, ou seja, não tem sintoma, né? E comparar isso com a outra doença da próstata, que é a hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno da próstata. Que esta, sim, né, pode e vai levar a sintomas urinários, dificuldade miccional, às vezes até sangramento, né? E aí, sim, neste caso, a gente tem que tratar de acordo com os sintomas, né? Então, é importante fazer essa relação, né? Gostaria de lembrar aqui aos ouvintes, né, que podem fazer perguntas, né, podem enviar perguntas, a gente vai responder sempre assim que possível, e que também as perguntas que não forem respondidas também podem ser encaminhadas e vão ser respondidas posteriormente ao longo do mês e dessa campanha. Algumas perguntas aqui, né, que eu vou falar, né, e uma aqui também já é um polêmico, já é uma pergunta até que polêmica, né? Qual que é o tratamento para o câncer de próstata? Né? Então, Vitor, a gente pode começar com você aí, falando um pouquinho, depois o Davi também pode comentar alguma coisa. Pode repetir de novo, João? Eu estou com uma conexão meio ruim, eu não consegui ouvir, desculpa. A pergunta é qual que é o tratamento para o câncer de próstata? É uma resposta extremamente aberta, né? Então você tem várias possibilidades, isso depende da classificação desse câncer, né? Então a gente grosseiramente acaba classificando o câncer num câncer restrito à próstata, um câncer que é localmente avançado, ou seja, ele já saiu da próstata, passou a cápsula prostática, que é a cobertura da próstata, e acabou acometendo alguns órgãos, que pode ser a bexiga, o canal urinário, a gordura, ao lado da próstata, eventualmente até a parede do reto, ou um câncer já avançado, ou que a gente pode considerar que seja uma doença com doença metastática, né, que já tem células de câncer se desenvolvendo à distância, seja nos gânglios, nos ossos ou em órgãos sólidos. Tá? Então, a gente acaba grosseiramente classificando nesses 3 pontos. A grande parte dos cânceres curáveis estão nos cânceres localizados na próstata. E aí você pode fazer tratamento, desde um tratamento cirúrgico, né, que talvez seja o que atinja uma maior taxa de cura, um tratamento radioterápico, braquiterápico, por ultrassom de alta intensidade, ou eventualmente, dependendo de um paciente muito selecionado, você só acompanhar esse câncer, que é um câncer de muito baixo grau, numa pessoa com talvez uma expectativa de vida mais baixa, enfim. Tem várias classificações que vocês podem depois falar melhor do que eu. Tá? Um câncer localmente avançado, ele até pode ter uma certa chance de cura, em alguns casos que você consegue resgatá-lo através de algum tratamento inicial para diminuir o câncer, como um tratamento com hormônio, uma radioterapia, depois fazer uma cirurgia. Né? E os cânceres avançados, geralmente, eles precisam de um algo a mais que é a quimioterapia. Então pode ter algum desses tratamentos mais intermediários, como a radioterapia, a hormonioterapia, mas eles podem precisar de quimioterapia. Ou seja, conforme a gravidade do câncer vai passando, a complexidade do seu tratamento também vai aumentando. Lembrar que, né, o tratamento é muito individualizado, né? Depende muito de caso a caso. Assim como o Vitor expôs, né, tem uma infinidade de tratamentos, a gente tem uma gama de tratamentos muito grande, né? Então, depende de todos esses fatores. E o tratamento deve ser muito individualizado, porque o que pode ser bom para um pode não ser bom para outro paciente. Né? Davi, naquele caso onde a gente consegue lembrar, né, e como o Vitor falou, né,
muitos pacientes já fazem o diagnóstico num estágio avançado da doença, né? Hoje a gente tem 25% dos pacientes fazendo o diagnóstico já tardio, né? Com uma doença já avançada, né? E isso pode impactar na forma de tratamento. Muitas vezes esse paciente pode ter um tratamento que não seja um tratamento cirúrgico, por exemplo, né? Pode ser tratamento só quimioterápico, medicamentoso. Então tem essas diferenças. Davi, em relação ao tratamento localizado, né, aquele tratamento que está bem inicial, aquele tumor bem inicial, bem localizado na próstata, fez o diagnóstico precoce, né? Muitas vezes o tratamento nesses casos é cirúrgico, né? O que você falaria aqui para os nossos ouvintes sobre esse tipo de tratamento? Bacana. O tratamento cirúrgico, então, como você explicou, né, João, é um tratamento para doença que só está na próstata. Então, a gente vai tratar somente a próstata, e o grande desafio de tratar somente a próstata é porque a próstata numa localização muito difícil, tecnicamente cirúrgica, né? Então, passa os nervinhos que vão ali para o pênis, a musculatura que segura o xixi está ali próxima, então envolve vários desafios da cirurgia para a gente tirar a próstata, tirar todo o tumor e preservar todas as estruturas que estão em volta. Por quê? Porque o tabu do medo de mexer na próstata vem muito da cirurgia antiga, né? Que a gente conseguia tirar o tumor, mas tirava todas as estruturas que estavam em volta. Então, os pacientes tinham incontinência urinária, impotência sexual, e isso, às vezes, para alguns pacientes, infelizmente, é mais importante, né? Manter isso do que matar o tumor, tirar o tumor. Então, hoje a cirurgia vem avançando muito, a própria cirurgia aberta a gente aprendeu ao longo dos anos, com os nossos próprios erros, né, a fazer uma dissecção melhor, a fazer uma cirurgia melhor. Depois veio a laparoscopia, que ao invés de fazer uma cirurgia com um corte grande, veio com cortes menores, a gente conseguiu chegar lá na próstata, enxergar as estruturas melhores, e agora com a cirurgia robótica. E a gente vê que a cirurgia bem feitinha, tirando somente a próstata, a gente consegue manter uma taxa de cura igual, a gente arrancava a próstata tudo em volta, porque tirar o tumor às vezes é fácil, difícil é tirar o tumor e deixar as coisas em volta, né? Então, a técnica cirúrgica melhorou muito, a cirurgia robótica está aí para ajudar os bracinhos do robô com as pinças delicadas para preservar todas essas estruturas, e a gente tem a taxa de cura excelente, mas aí o principal, mantendo todas, melhorando, né? A gente não pode falar que sempre vai manter, mas melhorando muito os resultados funcionais, que são as complicações que a gente tinha da cirurgia antiga. Então, a gente fazendo um diagnóstico precoce, fazendo uma cirurgia adequada, conseguindo preservar todas as estruturas, com tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo e com a tecnologia ao nosso lado, a gente consegue atingir essas taxas de cura maravilhosas e com resultados funcionais excelentes, né? Com o paciente mantendo a continência, não precisando usar fralda, mantendo da potência. Claro que tudo vai depender do paciente, ele tem que ser potente antes para manter a potência depois, né? Senão todo mundo ia querer fazer a cirurgia da próstata. Então, eu acho que o tratamento cirúrgico para a doença, para as doenças que estão só na próstata, avançaram muito, e hoje a gente consegue ter excelentes resultados. Exatamente. É importante destacar que o tratamento, independente do que for, qual tratamento for ser feito, qual tipo de cirurgia for ser realizada, quanto mais precoce for o tumor, melhor vai ser o resultado de qualquer técnica, né? Tanto cirurgia laparoscópica, robótica, aberta, né? E sem dúvida a robótica é um avanço que veio para melhorar os resultados da cirurgia da próstata, proporcionando uma cirurgia muito menos invasiva, uma recuperação mais rápida, né? Então o paciente volta às suas atividades rotineiras muito mais rapidamente. Então, sem dúvida, é um avanço muito importante, e principalmente para a cirurgia da próstata, que envolve, né, esses riscos de sequelas como impotência sexual e incontinência urinária. Davi, falando um pouco aqui... Oi? Desculpa. Que tudo começa com diagnóstico precoce, né? Porque se o tumor estiver pequenininho, a cirurgia é uma, mesmo usando o robô ou outra tecnologia que vem. Mas, se a gente faz um diagnóstico tardio com sintomas,
o tumor está grudado no nervinho, o tumor está grudado no esfíncter, e aí, infelizmente, mesmo dando a gente tem que cortar, a gente perde a vantagem que a gente adquire a experiência cirúrgica e técnica, a gente acaba perdendo, né? Porque não fez o tratamento precoce. Então, o mais importante da técnica cirúrgica ou da tecnologia que a gente tem disponível é fazer um diagnóstico ainda com uma doença localizada, né? Para você ver a importância, né? Não adianta nada robô depois que uma doença já se espalhou, né? Exatamente. Aproveitando aqui que o Vita voltou, bem-vindo de volta aí, Vita. Eu queria falar um pouco, que vocês comentassem um pouco, sobre os fatores de risco para o câncer de próstata, né, para o desenvolvimento do câncer de próstata. A gente sabe que tem aquela questão do histórico familiar, se você tem algum parente que teve câncer de próstata, se o pai teve câncer de próstata, ou um irmão, essa pessoa vai ter um risco maior de câncer de próstata, Vita. E quais são os outros fatores de risco que a pessoa tem que ficar atenta? E quem tiver esses fatores de risco tem que começar a fazer a investigação mais cedo, quanto tempo mais cedo, quando que ele vai atrás, como que funciona? Olha, João, você citou bem, né? O fator familiar, a hereditariedade, é um dos maiores fatores de risco. Então, quem tem parente de primeiro grau acometido com câncer de próstata, seja irmão, pai, tio paterno, e se tiver mais do que um, isso potencializa ainda mais esse risco. Eles têm um risco aumentado de 4, 8 vezes, às vezes até mais, dependendo do número de parentes, né? Você citou a raça negra como um fator de risco maior de câncer de próstata do que a raça branca, e a raça branca é maior do que a raça amarela. A raça amarela parece ser a mais protegida em relação ao câncer de próstata. Os pacientes obesos, né, síndrome metabólica, já está comprovado que tem um risco maior também de câncer de próstata. Então, o estilo de vida, o hábito de vida, também podem influenciar no aumento desse risco do câncer de próstata, assim como de outros cânceres e de outras doenças do organismo como um todo. Então, adotar um hábito, talvez seja a única coisa que a gente consiga alterar dessas, é o hábito de vida, o estilo de vida, né, o controle de obesidade, da síndrome metabólica, ou seja, das doenças que competem junto, né, como diabetes, como hipertensão arterial, como dislipidemia. A gente consegue se controlar, talvez sejam os únicos fatores que a gente consiga mexer e melhorar em relação a um risco maior de câncer de próstata. E nesses casos, a gente estimula que o homem busque, né? Na verdade, a gente já estimula atualmente que o homem busque a sua saúde preventiva desde menino, né? Desde que ele sai do pediatra. Não fica esperando ficar doente para começar a buscar uma assistência médica, não fica esperando bater os 45 ou 50 anos para buscar uma assistência médica, mas esses homens que não tenham até então um acompanhamento, a partir dos 45 anos eles podem procurar e se for da vontade deles, fazer os exames para diagnóstico precoce, pois eles têm realmente um risco aumentado. E, obviamente, qualquer homem que tenha sintoma urinário em qualquer idade, né? Independentemente disso ser câncer ou não, e a gente já falou que aqui na maior parte das vezes não vai ser câncer, o homem que tem um sintoma urinário, ou seja, o seu padrão urinário, tanto para encher a bexiga quanto para esvaziar, mudou do seu padrão habitual, você deve buscar uma assistência médica, porque isso não é normal, você não deve se acostumar, não deve achar que é da idade do teu envelhecimento, porque isso não é normal. O normal é você continuar com um padrão como sempre foi. Né, com o seu padrão urinário como ele sempre foi. A partir do momento que ele se altera, você também deve buscar uma assistência médica. Então, João, antes de eu passar a palavra para você novamente, eu vou pedir desculpa a todos, me despedir, agradecer novamente o convite do Hospital Moriá, o seu convite, João, a presença do Davi, que é um grande amigo também, um grande urologista. Como eu disse no começo, eu vou repetir para quem não ouviu, eu estou aqui em Salvador, já no Congresso Brasileiro de Urologia, que ainda não começou, mas nós da Sociedade Brasileira de Urologia, nós estamos fazendo algumas ações sociais. Ontem fizemos no Hospital Geral Roberto Santos, atendemos mais de 500 pacientes. Hoje, esse hospital atendeu mais outros 500 pacientes e eu acabei indo junto com uma outra equipe para uma comunidade ribeirinha, de barco, e eu estou totalmente sem bateria, estou com 5% de bateria, por isso que eu vou pedir licença, me despedir de todos e agradecer novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Vita, parabéns aí pelas ações, você aí na frente do setor da SPU, né, está sempre engajado nessas ações sociais em relação à saúde masculina, né, parabenizo aí, é uma ação muito importante e você junto com os demais membros da SPU,
fazem e agora estão fazendo aí em Salvador. Parabéns, obrigado e pela sua participação aí nessa parte inicial aí da nossa live. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. Até logo, abraço. Nós temos aqui a Jaciara, que é estudante de fisioterapia, está acompanhando a nossa live. Ela disse que não vai poder acompanhar a gente até o final, mas é bom uma lembrança para todos aí que a live vai ficar gravada, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. Pode ser acessado por qualquer um a qualquer momento. Tá? Então, um aviso aí. Pegando aquele gancho que o Vita falou, né, sobre os fatores de risco, né? Então, vamos ressaltar, eu vou retornar esse ponto que é importante, né, os fatores de risco. Então, a gente tem o histórico familiar, né? Então, a genética. Né? Então, o histórico familiar é um fator de risco importante, que pode aumentar em muitas vezes o risco de câncer. Então, é importante esses pacientes começarem a fazer os exames antes, né, esses exames de rastreamento. A gente não fala, muita gente fala exame preventivo, né, Davi? Mas na verdade a gente não previne, né? A gente vai fazer o diagnóstico. Então, o certo seria falar exames de rastreamento. Então, o histórico familiar é importante. Os negros, né, têm uma maior incidência, né, do que os brancos, que tem também maior do que os asiáticos, né? Então, os negros, fator de risco familiar, os negros, a obesidade, né? Obesidade, tabagismo, sedentarismo, né? E a dieta. Né? A gente tem um estudo recente, importante, oncológico, mostrando que na última década teve um aumento expressivo no diagnóstico de câncer, né? De todos os tipos de câncer, não só de câncer de próstata, né? Mas no homem, câncer de rim, aumentou 70% o diagnóstico nos pacientes jovens, né? Nos pacientes abaixo de 50 anos de idade. E assim como o câncer de próstata, a gente também tem visto diagnóstico cada vez mais precoces. Né? A gente tem tratado pacientes com 40 anos de idade, 42, 45 anos, que eram situações raras, né? Mais raras, e a gente tem visto isso mais frequentemente. Então, isso está muito relacionado com o estilo de vida. Né? A gente tem um estilo de vida hoje muito pior do que nos anos atrás, alimentação muito ruim, sedentarismo, né? Obesidade, tem índices altíssimos, né, de obesidade, cada vez maior. Então, Davi, queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Duas coisas que eu estava pensando quando o Vita falou, que eu queria falar. A gente está discutindo aqui sobre o Novembro Azul e a gente foca muito na próstata, né? E a pergunta que os pacientes falam para a gente, familiares, chegando, quando que eu vou precisar começar a me cuidar? Porque a gente tem esses estudos da próstata que falam, a partir dos 50 anos de idade, todos os homens precisam ir no urologista, quem tem histórico familiar vai com 45, quem tem alteração genética, que é um fator de risco, começa às vezes com 40. A gente está falando da próstata, né? Só que o homem tem que se cuidar desde sempre. Então, a gente não pode confundir as idades de rastreio de câncer de próstata com cuidado da saúde. Então, o João falou que aumentou 70% o diagnóstico de câncer de rim, e a gente está operando pacientes com 40 anos de idade. E isso mudou muita coisa, né? O ambiente que a gente vive mudou, a dieta mudou, e o diagnóstico aumentou também. Um dos fatores de risco para esse diagnóstico que está aumentando tanto é porque a gente faz exames de check-up com mais frequência. Hoje em dia, com os exames de imagem, que todo mundo faz, todo mundo não, mas o acesso ao ultrassom, por exemplo, está ficando muito mais fácil, principalmente aqui na região sudeste, por exemplo, né? Todo mundo consegue fazer um ultrassom quase. E você diagnostica um nódulo no rim que não diagnosticava antigamente. Então, tudo é multifatorial. Não é só a dieta, só o ambiente, também a tecnologia ajudando, porque esses pacientes antigamente eram aqueles pacientes, você viu fulano de tal, diagnosticou e morreu, né? E hoje não, diagnosticou, a gente tratou, esse paciente vai ter uma outra doença com 70, 80 anos de idade que a gente vai diagnosticar e tratar, e aí com 90 anos de idade que a gente vai diagnosticar e tratar. Então, o cuidado é amplo, é muito maior do que só a próstata. Claro que a gente foca na próstata, é Novembro Azul, porque é a doença mais frequente do homem, é o que faz talvez o homem voltar a esse autocuidado, né? Então, tudo é multifatorial, nada é simples, né? Então, isso que eu queria falar. O homem tem que ir no urologista, a partir dos 50 anos de idade todo mundo, 45, mas tem que se cuidar, mudar estilo de vida, comer melhor,
atividade física, fazer check-up, desde sempre. O homem não faz por um fator social, porque as mulheres sempre fizeram também por um fator que menstruou, a mãe já levou. E depois a mãe levou 1, 2, 3, 4 anos, ela seguiu no embalo. E a gente não. Ninguém levou, a gente fica esperando. Ó, me falaram que é só com 50 anos de idade, que é só com 45. E a gente fica esperando, tá errado, né, João? Exatamente, muito importante, né? Isso que a gente vem reforçando, né? Que a gente precisa mudar. Gostaria de lembrar, né, que um conceito, falando um pouco sobre esses fatores de risco, né, é que a gente tem hoje já estudos sobre a epigenética, né, que é o efeito dos genes, né? Como que esse gene vai desenvolver aquele certo efeito, né? Então, e é uma coisa que a gente pode modificar através dos nossos hábitos. Então, muitas vezes, a gente pode ter até o gene, né, de predisposição a ter uma certa doença, a ter um certo câncer, mas se você tiver um hábito de vida saudável, se você não fumar, se você comer comida saudável, se você praticar exercício físico, muitas vezes você pode fazer com que aquele gene não se desenvolva, não desenvolva o tumor, né? Então, esse é um conceito que está emergindo e é importante a gente ressaltar, porque se as pessoas tiverem uma vida saudável, a chance, mesmo tendo um fator de risco, a chance dela vai ser menor de desenvolver ali aquele tumor, de ter um câncer. Bom, tem mais algumas perguntas aqui. Muita coisa a gente acaba já falando aí no meio da conversa, né? Mas eu gostaria de ler aqui algumas perguntas. Levantar para fazer xixi toda hora à noite é sinal de algum problema na próstata? O que você tem para dizer aí, Davi, sobre isso? Levantar à noite para fazer xixi é assunto que pode ser discutido em um congresso só, porque as causas são multifatoriais. A gente lembra da próstata, mas quem tem distúrbio do coração, distúrbio no rim, quem tem apneia do sono, ronca muito, né? Tudo isso pode fazer com que a gente produza mais xixi e urine mais à noite. Quem tem diabetes, né? Urina mais à noite. Então, claro que a gente, como urologista, vai ficar atento à próstata também, porque a próstata é um dos motivos, né? Então, levantar à noite para fazer xixi, principalmente mais de uma vez, é obrigatoriedade passar com o teu médico, com um urologista também. Eu falo com o teu médico porque às vezes o cardiologista pode ser o teu médico e vai resolver o teu problema de levantar à noite para fazer xixi. Mas é sempre obrigatório investigar, principalmente quem levanta mais de uma vez à noite, para ver o que a gente pode fazer para corrigir. Não é só... acho que o menor dos problemas é o câncer de próstata, levantar à noite para fazer xixi. Como a gente disse, câncer de próstata, a maioria das vezes não dá sintomas, né? E atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. A gente sabe que o paciente que não dorme bem desenvolve outros tumores, né, a mais. Então, só o fato de o paciente não estar dormindo bem já deveria ser um alerta, né? Não pelo xixi, pela qualidade de vida mesmo. Então, tem que ser investigado sim. Exatamente, você levantou um tema muito importante aí, que é o sono, né? Então, é muito importante que a gente tenha um sono profundo, um sono reparador, né? Que a gente fala, até esse próprio nome fala, né? Sono reparador, né? Quando a gente tem um sono profundo e a gente tem uma quantidade de sono grande, a gente vai ter ali, naquele momento, o nosso corpo vai reparar os erros que ocorreram, né? Muitas das vezes, até um tumor pode ser eliminado, né? Se a gente tem esse sono reparador. Então, essa questão é muito importante, né? Assim como o Davi falou, é importante ressaltar que depende também, nessa questão de fazer xixi à noite, se é um ato isolado, né? Então, muitas vezes, o paciente pode, uma vez ou outra, acordar à noite, em situações específicas. Então, tomou muita água à noite antes de deitar, tomou um chá diurético. Então, às vezes, essa pessoa vai levantar à noite e não tem doença nenhuma, não tem problema nenhum. Depende muito da idade, né? Então, os pacientes mais idosos começam a levantar mais à noite, não só pela próstata, mas também pelos outros problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, né? Então, o paciente que já tem um coração um pouco mais fraco, com insuficiência cardíaca, ele acumula líquido nos membros inferiores durante o dia, né? Porque ele está em pé pela gravidade. À noite, na hora que ele deita,
né, que fica tudo no mesmo nível, é mais fácil desse líquido retornar para o corpo, para a circulação, e aí o filtro, o sangue vai filtrar mais e vai produzir mais urina, né? Então, a apneia do sono, né? Então, que o paciente também não consegue dormir, acorda muitas vezes por causa da respiração. E tem aqueles pacientes que não dormem por outras causas e acaba indo no banheiro como um reflexo, né? Acaba, já que eu acordei, vou no banheiro, né? Então, tem muitas situações que a gente pode estar relacionada a isso. A próstata é um dos problemas que pode realmente, a próstata aumentada, né? Então, a hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento da próstata, pode dificultar o esvaziamento da bexiga, e aí esse paciente tem um resíduo maior, e aí ele vai ter uma capacidade urinária menor e vai acordar mais à noite para fazer xixi. Bom, continuando aqui nas perguntas, né, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta complicada aqui, que eu vou fazer para o Davi, que é um urologista muito bom, muito estudioso. Davi, ciclistas e pessoas que andam muito a cavalo têm mais chance de desenvolver câncer de próstata? Essa é clássica, né? Não, o fato é o seguinte, tem tudo que é uma opinião pessoal e também tem um pouco de dado científico aí. Tudo que é exagerado, que foge à normalidade, a gente sabe que não faz bem. Então, andar de bicicleta não tem problema e não aumenta a taxa de câncer de próstata. Ponto. Acontece que alguns ciclistas de alta performance, que chamam, né, quando fazem aqueles tours exagerados, eles podem causar uma reação inflamatória na próstata, porque está comprimindo ali, né? E esses pacientes especificamente podem desenvolver um pouco mais de sintomas e até tumores, pela reação inflamatória crônica. Alguns estudos mostraram isso, tem até estudos que não mostraram isso. Então é um assunto controverso, né? É que nem maratonista. Faz bem correr 100 km, 400 km, quanto mais eu correr, esses pacientes não vivem a mais do que as outras pessoas que correm seus 5, 8 km, né? Então, é um fator de risco para quem faz exageradamente. Tudo com sabedoria e parcimônia faz bem e tudo exagerado não faz bem. Exatamente. A gente acaba vendo, né, pacientes que andam muito de bicicleta, assim, aqueles que andam 50, 100, 200 quilômetros de bicicleta todo dia. Esses pacientes acabam tendo mais inflamação na próstata, eles têm mais prostatite, né, mais incômodo da próstata, acaba tendo incômodo no períneo, né, então, e aí a gente sabe que o câncer pode se desenvolver através de uma inflamação crônica, através de lesões crônicas dos órgãos, né, então o câncer poderia se desenvolver na próstata através de inflamações crônicas da próstata. Nós temos aqui mais uma pergunta, vamos lá. Encontrar a equipe do Dr. João Davi foi muito importante quando recebi o diagnóstico. Grandes cirurgiões, médicos por excelência. Obrigado, Gladstone. Opa, obrigado. Bom, a gente ainda tem mais aí, a gente já está chegando aí na parte final da nossa live, né? Temos aí mais 15 minutos. Vamos continuar aqui. Se eu apresentar sintomas do tipo vontade de fazer xixi e não conseguir, significa que o câncer já está em estágio avançado, estágio grave? Para mim, a pergunta, o Vitor foi embora e me deixou com a responsabilidade, né? Tá. Só você, agora é para você. Bom, vamos lá. O que a gente já conversou aqui. O Vitor explicou que o câncer de próstata ele cresce não na parte onde o xixi passa, na parte de dentro da próstata, né? O câncer ele começa lá na casquinha da próstata, como se fosse um pão, né? Tem o miolo do pão e tem a casca do pão. E o xixi vai passar ali dentro do miolo do pão, como se tivesse um canudinho ali dentro. Então, pode ser um câncer avançado? Pode, mas com frequência, sintoma urinário não é o câncer de próstata, é o crescimento benigno da próstata, que faz com que o miolo, a parte de dentro da próstata onde passa o xixi, comece a crescer. É uma doença benigna, mas ela está obstruindo o canal. Então, às vezes eu faço a comparação assim,
não é o problema, às vezes, o câncer, é onde está localizado aquela doença. Se um cisco cair dentro do nosso olho, o cisco não é maligno, só que incomoda muito, atrapalha a gente enxergar. Então, se a próstata, ela mesma, benignamente, estiver crescendo para dentro do canal do xixi, a gente não vai conseguir fazer xixi direito, e é o principal causa, é a doença benigna da próstata de obstrução do xixi. É como se fosse carne esponjosa no nariz. É uma doença benigna, não é um tumor, mas a pessoa não consegue respirar direito, não é? Então, o tumor não é o principal. Agora, é uma doença que deve ser tratada com a mesma importância que o câncer, porque a gente falou que altera o xixi, altera a qualidade de vida do paciente, tem fator de risco para o paciente desenvolver retenção urinária e ter que usar aquela sondinha, às vezes momentaneamente ou para o resto da vida. A gente sabe que os idosos, por exemplo, que levantam para fazer xixi de noite, uma das principais causas que podem levar ao óbito é aquela queda noturna, que ele levanta tanto para fazer xixi de noite, 1, 2, 3, que numa dessa ele cai de noite, fratura o fêmur, vai para o hospital, tem uma pneumonia, né? Então, tem que ser tratado com a mesma importância, porque se a gente fala que não é câncer, tem gente que negligencia, fala, então estou mais tranquilo, né? Principalmente aqueles homens mais carrancudos, viu? Né? O doutor falou que não é câncer. Então, assim, o principal motivo não é câncer, é a hiperplasia benigna. Se for um câncer que cresceu tanto para obstruir o canal da urina, é muito grave, porque daí não é mais só uma simples cirurgia de retirada daquela parte benigna, né? É mais difícil curar, né? Então, tem que ficar atento. Pode ser câncer, mas não é a principal causa. Isso é que a gente veio falando bastante, a gente tem que continuar reforçando, né, e ressaltar que o câncer de próstata não dá sintoma inicialmente, né, então o homem não deve esperar desenvolver sintomas urinários, alterações no xixi para poder para começar a procurar ajuda, para procurar o médico, para procurar o urologista. Então, quanto mais cedo a gente procurar o urologista, começar a fazer nossos exames de rotina, né, é sempre importante. Para que, se por um acaso se descobrir um câncer de próstata, que a gente descubra ele o mais rápido possível, o mais precocemente possível. Então, essa é a mensagem que tem que reforçar, e a gente tem que ficar, né, martelar bastante nisso, e tem que reforçar para todos os homens. Então, isso é um ponto importante. Eu costumo falar que a gente não se arrepende. Desculpa, João. Oi, pode. Eu costumo falar que a gente não se arrepende. A gente não se arrepende de ir ao médico e foi à toa, né? Olha, graças a Deus eu não tenho nada. Aí, tudo bem, a gente gastou tempo, fez o toque, passou vergonha. Primeiro que ninguém precisa saber que você foi no urologista, que você fez o toque, etc. Né? As mulheres falam isso abertamente com as colegas. Eu fui o Papa Nicolau, né? Ninguém precisa saber, mas se a gente faz, a gente não se arrepende. Se a gente diagnostica precoce, é chato, mas a gente trata. Agora, quando a gente não faz, aí o arrependimento vem, e aí não adianta... claro que a gente está junto para tratar no estágio que for, né? Mas aí a gente se arrepende. Então, a gente não se arrepende de ir e fazer o que tem que ser feito, mas a gente se arrepende depois porque não fez, né? E aí é tarde. Sim, e a gente, então, reforçando, mesmo para quem não tem sintoma, então tem que procurar o urologista, e para aqueles que têm sintomas urinários, que começam a ter alguns sintomas urinários, dificuldade para urinar, também é um fator para que se procure mais rapidamente também um urologista. Não quando os sintomas já estão graves, já estão atrapalhando demais, já estão com aquela dificuldade intensa para urinar. Porque também a hiperplasia benigna, quanto mais cedo também a gente tratar, melhor também são os resultados, né? E se a gente faz o acompanhamento correto da doença benigna da próstata, do crescimento benigno da próstata, também vai ter um melhor resultado no futuro, né? Então, isso é importante. E tem uma pergunta aqui, né, já relacionado a isso, né? Dizendo assim, Davi, qual é o perigo em não tratar a hiperplasia benigna? Ela pode evoluir para o câncer de próstata? Então, isso é uma coisa muito importante que os pacientes acabam tendo uma certa confusão em relação a isso, né? É bom a gente também esclarecer, né, a relação da hiperplasia benigna com o câncer de próstata. Então, se ele tem uma hiperplasia benigna
ele não tem o câncer de próstata, ou ele pode ter o câncer de próstata, ou a hiperplasia benigna vai virar um câncer de próstata? São duas perguntas, então, né? Então, eu vou dar duas respostas. A primeira coisa, o risco, né, de não tratar, o crescimento benigno. O crescimento da próstata, ele pode gerar esses sintomas, que o paciente não consegue esvaziar a bexiga direito, ele vai retendo urina, então pode causar uma série de problemas, infecção urinária, insuficiência renal, a bexiga fica sobrecarregada, causa uma inflamação crônica tanto da próstata como da bexiga, atrapalhar a qualidade do sono do paciente. Então, pode causar inúmeros problemas, né? A hiperplasia prostática benigna, a gente tem que lembrar que até 80% dos homens, é um diagnóstico histológico que a gente olha no microscópio, né? Vão ter algum grau, não são todos que vão evoluir. Então, assim, o problema de não tratar é que a gente está danificando a nossa próstata, porque ela está crescendo num lugar estreito, apertado, a gente está danificando nossa bexiga, os órgãos, às vezes até os rins em casos avançados, né? E a gente está perdendo qualidade de vida. Então, isso é uma coisa. A gente negligenciar uma doença benigna que tem tratamento chega a ser um absurdo. Então, ela pode progredir por si, tá? A relação com câncer. A próstata crescida e a hiperplasia, ela não vira câncer de próstata. Não é porque eu tenho uma próstata aumentada que eu vou ter câncer de próstata e é um fator de risco. E o contrário também é muito importante, porque tem gente que vai lá, faz um ultrassom e fala, olha, veio aqui no laudo que minha próstata está de tamanho normal. Graças a Deus, não vou ter câncer de próstata. Também não é verdade. Então, tamanho de próstata não tem relação com câncer de próstata, né? A gente sabe que próstatas maiores têm um PSA às vezes maior, que é um fator de risco para câncer de próstata. Então, fica confuso a coisa, tá? Então, próstata pequena não significa que você está protegido, e próstata grande pode progredir afetando os outros órgãos e toda uma qualidade de vida. Então, ambos têm que ser sempre investigados e acompanhados. Muito importante isso que o Davi falou, a gente ressaltar, né, que o câncer de próstata, então, é independente da hiperplasia benigna, do crescimento benigno da próstata. São duas doenças distintas, e inclusive elas dão em regiões diferentes da próstata, né? O câncer de próstata dá na periferia da próstata, na casca da próstata, e a hiperplasia benigna é o crescimento do meio da próstata, né? Que são células diferentes, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Voltando em relação ao tratamento da hiperplasia, né? Se postergar o tratamento da hiperplasia, lembrar que também a hiperplasia vai levar a uma dificuldade de esvaziamento da bexiga, né? A nossa bexiga, ela é um músculo, né? Esse músculo ele vai fazendo muito esforço, cada vez mais esforço, para empurrar o xixi através da próstata, e como a próstata está obstruindo a saída da bexiga, essa bexiga vai ficando doente e pode chegar ao extremo da bexiga parar de funcionar depois de muitos anos, por dificuldade de esvaziamento da bexiga. E depois, mesmo tratando a próstata, esse paciente pode não ter um bom resultado, porque a bexiga já ficou danificada. Então, quanto mais cedo também a gente tratar a hiperplasia, maiores são as nossas chances de sucesso, melhores resultados e menos complicações futuras esse paciente vai ter. Lembrando que a gente fala muito do jato fraco, né, João, por causa da próstata, mas com certeza alguém aqui vai conhecer um familiar, um amigo, que não pode sair de casa sem procurar um banheiro, sem saber onde é que está um banheiro antes, né? A próstata inflama a bexiga pode ter aquela bexiga hiperativa, né, por causa da próstata. Então o paciente perde qualidade de vida, às vezes, dependendo da profissão dele, gente que trabalha com público, etc., está sempre procurando um banheiro. A gente conhece o pessoal, o Uber, taxista, que anda no carro com um potinho, porque não consegue aguentar 20 minutos sem fazer um pouquinho de xixi, porque a bexiga começa a contrair, ela está sofrida, né? Ela está fazendo força demasiada, ela vai mudando as características dela, e aí o paciente tem que ir no banheiro a cada 20 minutos. Quando vai, faz pouquinho também, porque às vezes nem encheu, ou às vezes está cheia demais e só consegue eliminar um pouquinho. Então, não é só o jato fraco, aquele paciente que tem urgência, né, que a gente chama urgência miccional, está sempre procurando um banheiro, etc., pode ser
um distúrbio da próstata afetando a bexiga, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Isso que você falou, até me lembrei agora, já tive um paciente que era taxista e realmente ele estava com tanto problema para urinar, ele andava com uma garrafa no carro, porque não dava tempo de parar para fazer xixi. Então, a gente não pode, né, deixar chegar nesse ponto, né? Quanto mais cedo a gente tratar a hiperplasia, melhor, né? Então, a gente tem algumas outras perguntas aqui, muitas delas a gente acabou já abordando na nossa conversa, né, de um modo geral, mas a gente já chegou aqui no final, faltam 2 minutos para acabar, queria que o Davi falasse aí, né, suas considerações finais, aí, desse seu recado final. Davi, fica à vontade aí, pode falar. Eu queria agradecer o convite, participar, é de extrema importância a gente esclarecer, ajudar a população a entender e desmistificar, né? Perder o medo, né? Muita gente que acompanha aqui, às vezes não é nem o paciente, é um familiar que vê o pai sofrendo, uma esposa que vê o marido sofrendo, então é muito gratificante poder estar aqui ajudando de certa maneira, né? Queria agradecer o João pelo convite. O João, um grande e excelente urologista que me ensinou muita coisa, né? Continua me ensinando, né? É um prazer trabalhar no hospital aqui, que a gente está fazendo a live no Moriá, que disponibiliza do que é de melhor para os pacientes, né? Isso é muito gratificante. E a gente saber que o governo está empenhado também em ajudar, né? Essas campanhas, Novembro Azul, e a gente sabe que uma das especialidades mais fortes, inclusive no SUS, né? Por isso que é tão concorrida a urologia, né? Os hospitais são bem completos, legais. Então, acho que todo mundo tem acesso hoje a um urologista, isso é muito importante, independente de onde estiver. Então, eu agradeço o convite, eu peço que vocês compartilhem essas informações, né, com os colegas, com o marido, com o pai, né, viu, pai? Não é porque você não sente nada, você não precisa ir no urologista, não é porque você tem a próstata pequena que você não precisa procurar um acompanhamento, né? Então, eu agradeço o convite e tomara que essas informações cheguem bem longe para que o maior número de pessoas possam ser ajudadas aí. Muito obrigado pela participação, né? A gente está aqui chegando no final, a gente já tem mais um minutinho, eu posso dar umas palavrinhas finais. Bom, então eu queria agradecer, Davi, agradecer ao Vita, agradecer ao Hospital Moriá, né, pela essa iniciativa, que é muito importante nesse mês, Novembro Azul, que é um mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Queria ressaltar alguns pontinhos aqui para ficar gravado para todo mundo que está vendo sobre o câncer de próstata. Então, primeiro, o câncer de próstata não dá sintoma, ele é assintomático. É o segundo câncer mais frequente no homem, é o segundo câncer que mais mata os homens, né? Então, é muito importante. 72 mil novos casos por ano. Então, a gente tem que gravar isso. Não dá sintoma. Temos que fazer os exames de rastreamento, né? Quanto antes procurar o urologista, procurar o médico, melhor, né? Mais cedo a gente vai fazer esse diagnóstico. Ficar atento aos fatores de risco, né? Então, para quem tem histórico na família, parente de primeiro grau acometido com câncer de próstata, o que é isso? Pai, irmão, filho, né? Então, esses pacientes precisam começar a fazer os exames numa idade mais jovem, antes, aos 45 anos de idade. Os pacientes negros também devem começar a fazer os exames aos 45 anos de idade. Os obesos, né, também têm um risco aumentado. E a dieta, né, o estilo de vida, né, fazer exercício, tudo isso é muito importante para se manter uma vida saudável, não só em relação ao câncer de próstata, mas em relação à maioria das doenças que nos acometem. Então, reforçar esses aspectos. E lembrar que o câncer de próstata, quando feito o diagnóstico precoce, tem cura, né, em mais de 90% dos casos, né? E a gente não deve deixar de procurar, pensando nas sequelas, nos mitos, porque isso está relacionado com a nossa chance de vida, né? Então, a gente quer viver mais e viver melhor. Então, para isso,
procure um urologista, não só urologista, mas se não tiver urologista na sua cidade, procure o médico geral, o médico de família, o clínico, e pergunte para ele, né, e reforce para ele, olha, eu tenho 45 anos de idade, tenho um familiar, o meu pai teve câncer de próstata, eu preciso fazer esses exames da próstata. Então, é importante essa atuação. Obrigado a todos, obrigado ao Hospital Moriá, parabéns aí, Davi e Alvita, e eu vou encerrar aqui, então, e a dizer que a gente continua sempre à disposição e continuaremos respondendo as perguntas aí, estamos sempre à disposição também pelos meios de comunicação aí, todos os meios de comunicação. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.